Olá pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2020, tá bom? Nós vamos iniciar hoje com a aula de História. Nós vamos falar sobre migração, tá bom? Então vocês vão pegar a apostila de vocês e vão abrir na página 20. Nós vamos iniciar agora a unidade 2 da apostila, tá? Trajetórias dos grupos humanos. Aí vocês têm aqui a foto de um quebra-cabeça, tá? Pré-história do Brasil, tá bom? E aqui na página 21, primeiros passos. O que as crianças representadas na ilustração estão fazendo? Você acha que as terras que hoje formam o Brasil possuem uma história antiga desde os tempos pré-históricos? Por quê? Aí vocês vão pensar, vão olhar para essa foto, vão imaginar, tá? E vão refletir sobre isso, tá bom? Essa vai ser a unidade 2 que nós vamos estar estudando agora até o final do mês de maio, tá? Então, nós vamos lá para a página 22. Nós temos aqui, o que é migrar? Então, aqui, o que é migrar? Tá? Migrar é deslocar-se, ir de um lugar para outro, mudar de cidade, país ou região. Isso é migrar, é o deslocamento de uma pessoa, de várias pessoas, de um povo, por determinadas situações, né? Por exemplo, existiu uma guerra num país, então as pessoas migram, elas se deslocam para sair daquela guerra, procurando lugares melhores, tá? Aconteceu uma epidemia, uma doença num determinado lugar, as pessoas se deslocam para outros lugares. Eles se deslocam também em busca de emprego, então isso é o quê? Migrar. Deslocar-se, ir de um lugar para outro, mudar de cidade, de país ou de região. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho agora, tá bom? Então vamos lá para a página 22. O que é migrar? Compreendemos como funcionava a vida nômade dos nossos mais antigos ancestrais. Lembra que nós já estudamos, né, sobre os nossos ancestrais, a vida nômade, e que com o passar do tempo, eles se tornaram sedentários, fixando-se em um só local. No início eles eram nômades, eles se deslocavam muito, né, em busca de alimentos, de água. Depois, de repente, eles perceberam que eles poderiam ficar em um determinado lugar e trazer tudo isso próximo a eles. Por isso que eles se tornaram o quê? Sedentários, tá bom? Sabemos também que a invenção da agricultura e o início da domesticação de alguns animais tiveram início há mais ou menos 10 mil anos. Nós também já estudamos sobre isso, lembra na unidade anterior? Tudo isso ocorreu há muito tempo. Esses fatos nos mostram que a trajetória da humanidade é bastante longa. Então há muitos e muitos anos, né, que as pessoas se deslocam, vão de um lugar para o outro. Hoje, a espécie humana ocupa todo o planeta Terra. Como será que isso ocorreu? Como será que os mais antigos seres humanos se dispersaram pelo mundo, atravessando desertos, montanhas e oceanos, não é? Para povoar todo o planeta Terra? Como que essas pessoas fizeram para se deslocar? Para estudar esse tema, vamos começar a usar uma palavra diferente, migrar. Você conhece seu significado? Migrar significa deslocar-se de um lugar a outro, mudar-se de cidade, de país ou de região. Então vocês podem pegar o marca-texto de vocês e grifarem. Migrar significa deslocar-se de um lugar a outro, mudar-se de cidade, de país ou de região. Na atualidade, a migração é um tema de muita importância e debate, pois estamos vivendo uma das maiores ondas de migração da história devido a diversos fatores, como desastres ambientais
Então, quando acontece desastres ambientais, lembra em Brumadinho, em Minas Gerais, a barragem que rompeu? Muitas pessoas saíram de lá, se deslocaram, né? As guerras. Lembra, uns anos atrás, falou muito na televisão sobre a guerra na Síria. Muitas pessoas saíram de lá, se deslocaram, fugidos da guerra, né? As crises econômicas, às vezes o país está numa situação econômica muito difícil, as pessoas procuram outros lugares, e entre outros. Então, na atualidade, esse tema migração, esse migrar, ele é de relevada importância, tá bom? Existem migrações dentro e fora dos países, e elas acontecem porque pessoas estão em busca de melhores condições de vida. Então, geralmente as pessoas migram, se deslocam dentro do mesmo país ou para outro país buscando o quê? Melhores condições de vida. Como vimos, a migração é uma característica da espécie humana e acontece há muito e muito tempo, tá? Aqui vocês têm uma pintura, tá? De algumas mãos, e aqui embaixo está falando sobre ela. A Caverna das Mãos é uma caverna localizada na Patagônia, na Argentina. Ela recebe esse nome devido a um conjunto de pinturas rupestres encontradas em 1941. O local em que elas foram encontradas demonstra que nossos ancestrais migraram para essas e outras regiões do planeta, deixando suas marcas nesses locais. Então eles se deslocavam em determinados lugares, eles deixavam suas marcas. Foi o que aconteceu aqui. Eles deixaram o quê? As mãos. Para comprovar que eles passaram por lá, que eles estiveram lá, né? Aí nós vamos para a página 23, tá bom? Grandes deslocamentos. A palavra migrar é usada em nossos dias para se referir a qualquer pessoa ou grupo de pessoas que se desloca de um lugar a outro. Nesta unidade, vamos usar essa palavra de um jeito mais amplo para estudar o deslocamento dos seres humanos pelo mundo, tá? Então, nessa unidade, a gente vai estudar o deslocamento das pessoas pelo mundo, não só em uma determinada região. Segundo os estudos científicos, os seres humanos teriam se originado na África. Já estudamos também. Os estudos também indicam que os Homo sapiens, a espécie a qual nós pertencemos, começaram a sair da África em várias ondas migratórias, entre 100 mil e 60 mil anos atrás. Tá? Por que migrar? Os antigos grupos humanos começaram a sair da África entre 100 mil e 60 mil anos atrás, por causa das intensas mudanças climáticas, que trouxeram períodos de seca e períodos de muito frio. Então, por que esses antigos grupos começaram a sair da África? Por conta do clima. Ou era muito seco ou era muito frio. Eles tinham que dar um jeito de sair de lá. Migrar, portanto, era interessante para aquela população, pois assim poderiam encontrar alguns lugares com condições melhor para viver. Então eles saíram de lá para buscar melhores condições para viver. Como migrar? Os antigos grupos humanos foram bem-sucedidos em suas viagens para além do continente africano por conta de alguns fatores, como capacidade de adaptação. Eles conseguiam se adaptar em outros lugares. Capacidade de criar ferramentas e utensílios. Capacidade de criar abrigos para a proteção contra os rigores dos ambientes, climas frios, por exemplo. E capacidade de conseguir as mais variadas fontes de alimentação. Então, eles foram sucedidos na viagem deles porque eles foram em busca de tudo isso. Tá bom? E eles tinham uma capacidade grande para se adaptar, eles tinham capacidade de criar suas ferramentas, eles tinham capacidade de criar os seus abrigos, não é? Para se abrigar contra o frio, contra a chuva. E também eles tinham a capacidade de conseguir o seu próprio alimento. Então, por isso facilitou a migração, tá? Página 24. A travessia de barreiras maiores, como os oceanos, teria ocorrido há cerca de 60 mil anos.
Então eles começaram a atravessar os mares, os oceanos, com formas de viver cada vez mais elaboradas, desenvolvendo a linguagem e dominando diversos ambientes. Os seres humanos foram capazes de ocupar os mais distantes pontos do planeta. Então, em busca de condições melhores, né, e tendo a capacidade de conseguir se alimentar, os seus utensílios, as suas casas, a sua própria alimentação, fez com que eles fossem indo cada vez a pontos mais distantes do nosso planeta, tá bom? Sobre esse tema, leia o trecho a seguir. Um olhar sobre o passado humano nos mostra uma espécie viajante, que é a migração, né? O deslocamento. A nossa espécie, hoje, pandêmica, aqui nós temos o significado de pandêmica, algo que atinge toda uma região ou todo o planeta, tá? Então hoje, né, nós temos uma espécie que a gente pode o quê? Atingir todo um planeta. Distingue-se de outros pelo enorme potencial exploratório e pela capacidade de desenvolver as estratégias adaptativas que nos permitiram, ao longo de alguns milhares de anos, nos dispersar, colonizando os ambientes mais diferenciados. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? O comportamento migratório intensificou-se com o Homo sapiens, cuja mobilidade fez a espécie percorrer distâncias cada vez maiores e seguir caminhos já conseguidos. Então o homem começou a se deslocar, começou a atingir todo o planeta em busca de melhores condições de sobrevivência. Tá bom? Então vamos lá. Atividade 1. Quando a autora, que é a Sheila Mendonça Souza, que escreveu esse texto, né? Quando a autora diz que a nossa espécie é pandêmica, significa que hoje há seres humanos somente em algumas partes do planeta ou há seres humanos em todas as partes do planeta hoje? 2. O que distingue a nossa espécie de outras? Por que nós somos diferentes de outras espécies? Porque nós temos o quê? Capacidade de várias coisas, não é? 3. O que essas habilidades permitiram à nossa espécie? Essas habilidades que o homem foi desenvolvendo, né? Capacidade de explorar, de se adaptar a vários lugares, ele permitiu o que à nossa espécie? Ele permitiu ficar só num determinado lugar e não sair de lá, ou permitiu que colonizasse todo o planeta? É isso que vocês vão ter que responder. Tudo bem? Essa foi a nossa aula de história de hoje, tá bom? Um abraço e saudades de todos.